Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu venho trazendo aqui para a gente estudar ONU, Organização das Nações Unidas. Já ouviu falar na Organização das Nações Unidas? Conhece? Tem alguma dúvida sobre ela, o seu funcionamento? Então, gente, vamos estar sanando algumas dúvidas, ou até mesmo todas, né, em relação aqui à Organização das Nações Unidas. Vamos lá começar a brincadeirinha? Então vamos aqui para o próximo slide. Opa, fui demais. Vamos lá, gente. Então vamos iniciar aqui. Galera, então, todo mundo conhece a ONU, né? Já ouviu falar da ONU alguma vez na vida, ou escutou alguma reportagem por aí, tá? E assim, como que a ONU surgiu? Antes da ONU, a Organização das Nações Unidas, existia alguma outra organização mundial com os mesmos intuitos da ONU? Então, gente, bem antes da Organização das Nações Unidas existir, a ONU, existia ali algo chamado Liga das Nações, tá? Qual era o objetivo da Liga das Nações? A Liga das Nações ela foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, e o objetivo da criação da Liga das Nações, que vem ser criada em 1919, tá, era conter, tá, ali a onda de violência, tentar ali apaziguar, agir da diplomacia entre os países, né, para evitar novos conflitos armados ou até mesmo com que uma nova guerra mundial acontecesse. O que acontece? A Liga das Nações fracassou, tá? E ela não conseguiu apaziguar, não conseguiu ter diplomacia com os países, principalmente para países europeus, e acabou que o mundo acabou entrando aí na Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 1945. Então, podemos dizer, tá, que bem antes da ONU ser criada, existia aí a Liga das Nações e que tinha como intuito evitar com que novos conflitos armados acontecessem e tentar apaziguar, usar da diplomacia entre os países mundialmente. Mas, infelizmente, ela não conseguiu e o mundo aí entrou na Segunda Guerra Mundial, tá? E é nesse contexto, gente, do fracasso da Liga das Nações e do final da Segunda Guerra Mundial, em que os países ali vitoriosos, né, eles vão sentar em uma conferência, uma reunião, né, que é chamada Conferência de Alta, e a Conferência de Alta já vai ser ali já na fase final da Segunda Guerra Mundial, já ali em 1945, já na fase final da Segunda Guerra Mundial. E na Conferência de Alta foi decidido aí não só a divisão da Europa entre Europa Ocidental e Europa Oriental, né, ou Europa capitalista ou Europa socialista, como você queira chamar, e até mesmo a divisão do mundo em interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? Na Conferência de Alta também ficou-se decidido a criação de um órgão, que esse órgão iria substituir a Liga das Nações, tá? Então esse órgão que veio a ser criado ali na Conferência de Alta foi a ONU, a Organização das Nações Unidas. Qual foi o intuito da criação da ONU? Tá? O mesmo lá que tentaram fazer antes com a Liga das Nações, que seria o quê? Inicialmente, gente, quando a ONU foi criada, a ideia dela é que ela fosse um órgão que estaria acima de todos os países mundialmente, tá? E ela conseguisse usar da diplomacia e conseguisse apaziguar os ânimos mundialmente entre esses países e evitar também com que um conflito mundialmente surgisse com o tamanho do que foi a Segunda Guerra Mundial, tá? A ONU ela só vai ser oficializada mesmo meses depois da Conferência de Alta, né? Nos Estados Unidos, em São Francisco, né, nos Estados Unidos, que aonde ali 50 países vão participar. Deixa eu mudar aqui minha câmerazinha para vocês me verem melhor, verem o que está escrito aqui embaixo. Eu fui falando e acabei esquecendo.
né? Nessa conferência que houve nos Estados Unidos, né, conferência sobre a Organização Internacional que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, ficou decidido ali, entre os 50 países que compuseram, que participaram da reunião, um documento chamado Carta das Nações. Tá? O que foi esse documento escrito lá, chamado Carta das Nações? Tá? Ele tinha como objetivo, gente, declarar os ideais da ONU, os propósitos da ONU, tá? O que a ONU iria fazer, e até mesmo ali ele dava a expectativa, né, dos seus membros iniciais que eles estavam tendo, né, teriam ali naquele momento sobre a criação da ONU e a dimensão, tamanho que a ONU teria mundialmente, tá ok? Vamos aqui para outro slide aqui. Um outro slide aqui eu trago, deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha câmera, tá? Deixa eu tomar uma águazinha aqui, porque o outono estraga minha garganta, fica uma secura do caramba. Tem algumas pessoas que têm problema de rinite. No meu caso é minha garganta que ataca no outono em virtude da polinização. Vamos voltar a falar da ONU, gente. Aonde a ONU está sediada? Tá? Aonde que fica a ONU? Vamos lá, gente. A ONU, inicialmente, ela tem um escritório que fica na ilha de Manhattan, em Nova York. Tá? Como que se decidiu ali? Então, gente, existia ali meio que uma discussão entre os países iniciais que criaram a ONU lá na Conferência de Alta, tá? Principalmente os países lá era o Reino Unido, né, que era representado pelo Winston Churchill. Você tinha o Stalin representando, Joseph Stalin representando a União Soviética, e você tinha o Franklin Roosevelt representando os Estados Unidos na época da Conferência de Alta, né? Mas depois ficou aquela discussão, aonde vamos criar a ONU vai ficar sediada aonde, até que um magnata, né, de uma família riquíssima dos Estados Unidos, uma das famílias mais ricas do mundo, tá? A família Rockefeller, na época foi o John Rockefeller, tá? Que ele ofereceu lá cerca de 8 milhões de dólares para a compra de parte de alguns terrenos ali nas margens do East River, tá? Na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, para que futuramente ali seria a construção da ONU, né? A sede da ONU seria ali. A prefeitura de Nova York, na época, ela ofereceu o restante do terreno, como ele comprou parte, a prefeitura de Nova York ofereceu parte do terreno, e ali foi construída a primeira sede e a principal sede da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? Vamos lá, vamos supor que surge a pergunta aí com vocês. Só existe essa única sede aí em Nova York, da ONU? Não, gente. Tem outras sedes da ONU também mundialmente, tá? Essa de Nova York, né, na ilha de Manhattan, é a principal, mas existem outras sedes mundialmente, como Genebra, na Suíça, Viena, tá? Que fica na Áustria, né? Nairobi, que fica lá no Quênia, Addis Abeba, na Etiópia, Bangkok, Beirute, no Líbano, Santiago, e além de outros escritórios menores, que não tem tanto poder na ONU, tá? Espalhados aí pelo mundo. Esses daqui que eu citei são os principais para vocês. Tá tranquilo? Então vamos aqui. Órgãos que compõem a ONU, tá? Gente, então, a ONU, ela não está sozinha. Tá? Como assim ela não está sozinha? Ela tem órgãos ali que a compõem. Como assim que a compõem? Tá? Vou explicar para vocês o seguinte. A ONU, quando ela foi formada, tá? O objetivo principal da criação da ONU era conter ali novas guerras, agir da diplomacia e apaziguar os ânimos entre os países, tá? Só que o que acontece, gente? A ONU, com o tempo, ela foi adquirindo outras funções. Como assim outras funções? A ONU hoje ela visa, ela tem lá como questão promover os direitos humanos, tá? A ONU ela visa combater a questão da fome mundialmente. A ONU ela tem essa bandeira hoje, tá? A ONU, além disso tudo, ela tem um órgão mundial da saúde, onde ela tenta ali fazer com que os países falem a mesma língua relacionada à saúde mundialmente, e entre outros órgãos que são complementares da ONU que existem mundialmente, tá? Mas assim, falando, a ONU ela tem basicamente 6 órgãos principais, e alguns deles eu coloquei aqui no slide para vocês, que são quais?
A Assembleia Geral, tá, deliberativa, onde é ali convocado os países, às vezes, né, para debater sobre algumas questões, alguns assuntos. O Conselho de Segurança da ONU. O que é o Conselho de Segurança da ONU, gente? Ele tem 15 países membros da ONU, 15 países membros, só que desses 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU, somente 5 são permanentes. Tá? E esses países, esses 5 países que são permanentes, que não saem, tá? Professor, desses 15 países membros da ONU, tá? Somente 5 são permanentes. Então quer dizer que os outros 10 podem sair a qualquer momento? Sim, é isso daí. Tá? Quais são esses países que compõem aí esse Conselho de Segurança da ONU e são permanentes? Vou falar dos 5 permanentes, tá? Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, tá? Ué, Rússia? Sim, gente. Lembra lá da União Soviética, Conselho de Alta, que a gente falou lá atrás? Joseph Stalin, na época presidente da União Soviética, ele participou dos debates iniciais ali, tá? E até mesmo depois dos debates finais sobre a construção da ONU e do que seria a ONU. Tá? Só que a União Soviética ela decretou fim às suas atividades em 1991. Então, o que acaba acontecendo? Automaticamente ali, a vaga da União Soviética fica para a Rússia, né? E também depois começou a existir a discussão na ONU de que o continente asiático ele tinha que ter um representante dentro do Conselho de Segurança da ONU. Tá? E essa vaga acabou sendo cedida ali pela maior potência econômica e militar da Ásia, que é a China. Então, esses 5 países, Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, são os membros permanentes. E eles que têm poder de veto na ONU, ou seja, eles que mandam e desmandam. Professor, e os outros 10 países que compõem esses 15 aí? Então, gente, eles podem propor ideias, eles podem trazer outros países para o debate e usar da diplomacia, tá, como poder de convencimento desses 5 países aí que possuem poder de veto dentro da ONU, tá? A ONU também tem, entre desses 6 órgãos principais, né, tem um Conselho de Direitos Humanos. Tá? Qual é que o Conselho de Direitos Humanos tenta fazer? Ele tenta ali promover e fiscalizar se a questão dos direitos humanos internacionalmente eles estão sendo respeitados. Tá? O que é direitos humanos, para quem não sabe? Se determinados países estão ainda adotando a questão do trabalho escravo, se as mulheres mundialmente em determinados países, né, elas estão tendo menos direitos do que o homem, tá? A questão do racismo, a ONU também está dentro dessa questão do Conselho de Direitos Humanos. Então, assim, esses daí, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Conselho de Direitos Humanos, tá? Junto com o Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça. Tá? Vou falar um pouco do secretariado. Professor, qual é o cargo lá? Quem manda na ONU? Assim, gente, basicamente falando, quem manda na ONU e quem tem grande poder de decisão na ONU são os 5 países permanentes do Conselho de Segurança. Tá? Mas a ONU ela tem um representante mundial. Quem é esse representante mundial? Ele é chamado secretário-geral da ONU. Tá? Ele pode ser eleito por até 2 mandatos, pode ter um, se ele fizer um bom governo lá dentro da ONU, vamos dizer assim. Ele pode ter mais um mandato, chegando a 2. Tá? Cada mandato desse daí ele pode ter no máximo 5 anos. Professor, como que é a votação para escolher o secretário-geral da ONU? Então, gente, essa votação é o seguinte: os países do Conselho de Segurança da ONU, no caso esses 15 aí, tá? Não necessariamente só os permanentes, esses 15, eles vão indicar pessoas ali, tá? Que eles acham que tem um poder de diplomacia bom, que tem uma boa argumentação de convencimento e tudo mais, ou até mesmo eles podem escolher pessoas com questões políticas, né? Vou botar essa pessoa lá porque ela vai beneficiar o meu país mundialmente. Pode ser isso também, tá? Não vou dizer aqui que não tem, que pode existir, mas tem um porém, gente. O secretário-geral da ONU, tá? Ele não pode ter nascido em nenhum dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, assim, a não ser que a lei mude, né, mundialmente, a lei lá da ONU, mas por enquanto, nesse exato momento, tá, para ser secretário-geral da ONU, você não pode fazer parte dos países que. Você não pode ter nascido, melhor dizer assim, tá, dentro desses países que compõem
o Conselho de Segurança da ONU. Então você não vai ver lá um secretário-geral da ONU nascido na China. Tá? Tu não vai ver lá um secretário-geral da ONU nascido nos Estados Unidos, Reino Unido, tá? Rússia, França, não, e nem de nenhum outro dos 10 países que compõem esse Conselho de Segurança da ONU. Algumas pessoas devem estar assistindo aí, né? Devem estar se perguntando: Ué, Edgar, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU? Não, o Brasil não faz parte de segurança da ONU, tá? O Brasil ele participa das reuniões da ONU, assim como todos os outros líderes, né, de países que são considerados países pela ONU, participam lá dos debates ativamente, tá? O Brasil, inclusive, historicamente, né, ele foi um dos países em que ajudou a decidir a construção do Estado de Israel na ONU. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Usando de um grande poder de diplomacia para fazer com que o Estado de Israel fosse criado lá em 1948, ali 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil ele não participa do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil não tem poder de veto dentro da ONU, tá? Por quê, professor? Então, gente, é considerado que o Brasil, por mais que ele tenha aí, durante muitos anos, né, teve um poder de diplomacia muito grande, o Brasil ele não é considerado uma potência militar ainda, tá? E algumas outras questões o Brasil ele tem que evoluir ainda, como questões de direitos humanos, tá? Questões bélicas, como que eu já citei aqui. A nossa economia ainda oscila muito, né? Momentos ela está lá em cima, momentos ela cai. Então, por essas questões aí, existem lá todo um porém para você fazer parte desse Conselho de Segurança. O nome já diz, né? Conselho de Segurança. Infelizmente, o Brasil ele tem umas forças armadas totalmente escateadas. O Brasil não é grande produtor de tecnologia. Hoje, quando a gente fala de militarismo, né, forças armadas, não tem como você deixar a tecnologia de lado, porque hoje a tecnologia é muito empregada na questão bélica, né, na questão armamentista. E o Brasil, infelizmente, ainda não avançou nessas questões. E por essa questão e outras questões, nós não fazemos parte do Conselho de Segurança da ONU. Tá? E, gente, outros órgãos complementares que são da ONU, né, como eu já citei aqui, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que visa fazer com que os países mundialmente tenham uma mesma linguagem relacionada à saúde mundial, né, visa também aí conter crises na saúde, epidemias, tá? A ONU ela tem um programa alimentar onde visa ali conter e erradicar a fome em algumas regiões do planeta. A ONU ela tem a Unicef, tá? Que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, onde também a Unicef também ele tem como questão erradicar a questão da mal alimentação, né, da fome de crianças recém-nascidas e até a determinada idade ali que é considerada dentro da infância. Então a ONU, gente, com o tempo, além de tentar apaziguar novos conflitos armados e botar os países para dialogar, tendo a questão da diplomacia, a ONU, com o tempo, ela acabou adquirindo várias funções, diversas outras funções, tá? Que é um dos alvos das críticas mundialmente voltadas à ONU. Como assim criticar a ONU? Existe? Existe, cara. E muita crítica. Muitas críticas à ONU, tá? Trouxe aqui uma chargezinha da Mafalda, ou tirinha, como vocês queiram chamar, que ela vai lá, some no banquinho e vai fazer um discurso, né? Toda lá animada, achando que vai chamar a atenção. E no final do discurso dela, que é um discurso pela paz, ela vê que o discurso dela pela paz não teve efeito nenhum, tá? E ela fala lá, né, que o poder de persuasão dela, ou seja, o poder de convencimento dela, está igual da ONU e do Vaticano. Professor, que crítica tem aí que eu não entendi ainda? Então, gente, hoje as críticas voltadas à ONU, tá, é que a ONU ela vem perdendo essa força, tá, de poder de diálogo entre os países mundialmente, e que a ONU também ela vem representando cada vez mais os interesses dos membros permanentes. Vou te explicar. Calma. Como assim? Vou te dar um exemplo. Olha, Venezuela. Todo mundo deve ver aí alguma coisa sobre a Venezuela, já deve ter escutado falar. E algumas pessoas defendem que os Estados Unidos tem que ir lá invadir a Venezuela e acabar lá com o governo do
do Nicolás Maduro, a ditadura bolivariana da Venezuela e tudo mais. Outras pessoas falam que é o Brasil, que é o país mais próximo, que tem que entrar lá, ó, e tudo mais, acabar com a Venezuela, Nicolás Maduro. Não, gente, não é o Brasil, não é os Estados Unidos que tem que intervir. Se a questão dos direitos humanos estiverem sendo afetados na Venezuela, não é o Brasil, não é os Estados Unidos e não é nenhum país do mundo que tem que invadir lá a Venezuela, tá? Então, professor, quem tem que decidir é a ONU, gente. A ONU. Todos os países lá que participam da ONU, sendo membro permanente, convidado ou, ou não, eles são obrigados a ceder parte de suas forças armadas para a ONU. Então, automaticamente, a ONU, falando, tá, ela é o órgão mundialmente que tem a maior força armada mundialmente. Por quê? Porque ela tem lá uma pequena porcentagem que os países eles têm que ceder, tá, de seus militares para a ONU combater mundialmente aí nas questões de missões de paz. Então, assim, quem tinha que entrar lá na Venezuela e apaziguar as questões da Venezuela era a ONU. Tá? Pô, professor, mas por que a ONU ainda não entrou na Venezuela? Aí entra em outras críticas, né, que são voltadas aos seus membros permanentes. Como assim críticas aos membros permanentes? Eles têm poder de veto. Lembra que eu falei lá atrás? Então, quem tem interesse lá na Venezuela? O governo da Venezuela, gente, ele é apoiado basicamente, tá, por Irã. Irã tem uma grande proximidade com o governo venezuelano, a Rússia e a China. Tá? Eles são ali, vamos dizer, aliados da Venezuela. E por outro lado, por fora, que não é aliado do governo venezuelano, mas tem interesse no petróleo da Venezuela, falando assim em país, não de regiões, o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela. Tá? Falando em região, é a região do Oriente Médio, lá na Ásia. Tá? Agora, em país, o país que mais tem petróleo do mundo, mais jazidas de petróleo, é a Venezuela. Então, os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano. Tá? Mas, ué, professor, tu falou da Rússia lá, tu falou da China, Irã. Então, gente, lembra lá quem são os membros permanentes da ONU? China, Rússia, tá? Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, desses membros permanentes da ONU, se tiver uma votação lá da ONU entrar na Venezuela, tá? E para a ONU entrar na Venezuela e um desses países votar contra, não entra. Tem que ser unânime. A votação tem que ser unânime entre os membros permanentes. Então você já tem dois votos aí, caso tiver uma votação sobre a ONU intervir na Venezuela, que seria da China e da Rússia contrária uma eventual invasão na Venezuela. Então, gente, a ONU é uma das críticas dela mundialmente, que ela só invade militarmente um país, tá? Só vai lá interferir militarmente num país quando esse país não é de interesse de nenhum dos seus membros permanentes. Tá? Agora, quando esse país é de interesse dos seus membros permanentes, a ONU não interfere. Tá? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é a Síria. A Síria é de tanto de interesse da Rússia como dos Estados Unidos. Tá? E a ONU não invadiu na Síria. A Síria está lá desde 2011, desde quando saiu da Primavera Árabe, passando lá por um sufoco gigantesco, principalmente a população, e a ONU não interfere na Síria, porque a Síria é de interesse tanto da Rússia como dos Estados Unidos, que são membros permanentes da ONU. Tá? Gente, é isso daí, não vamos estender mais. Espero que vocês tenham gostado sobre o assunto, espero que vocês tenham entendido, tá ok? Dar aquele abraço para vocês aí e esperar vocês aí pro próximo vídeo, tá legal? Gente, até a próxima aí, tchau para todos, tá?